Vamos começar a nossa EBD de hoje orando, né? Como a gente sempre faz, entregando esse momento ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de escola bíblica, por esse momento, Deus, onde leremos a Tua palavra, estudaremos a Tua palavra, entenderemos, Senhor, o texto, para que ele faça sentido para as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de ministrar as nossas vidas agora, de nos ensinar, Senhor, aquilo que Tens preparado para nós hoje. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal. Então, na semana passada, nós vimos Gênesis 39, né? E aí, nesse 39 de Gênesis, nós vimos o primeiro momento, assim, um dos primeiros momentos do José no Egito, né? Depois dele ter sido vendido e dele ter sido comprado e levado para a casa do Potifar. A esposa dele, então, esposa do Potifar, né? Tenta pegar o José, né, e seduzi-lo, mas ele resiste. E ele, então, sofre uma calúnia, né? Porque a mulher fala para o marido, né, para o Potifar, que o José tentou agarrar ela, né? E o Potifar, obviamente, um homem influente daquele, coloca o José em cadeias, né? E aí é exatamente o que nós vamos ler agora no capítulo 40 de Gênesis, que é quando José ele já estava na prisão, né? E surge uma situação inusitada e Deus vai, então, mostrar, né, o seu poder junto a José. Vamos ler, então, capítulo 40 de Gênesis, verso 1, diz assim: Depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Pelo que se indignou o faraó contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, né? E mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere, onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, que os servia. Assim estiveram por algum tempo em detenção. Verso 5. Ora, tiveram ambos um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Perguntou, pois, a esses oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere, na casa do seu senhor, dizendo: Por que estão os vossos semblantes tão tristes hoje? Responderam-lhe: Tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. Isso era moleza para José, né? Porque José, a vida dele toda teve sonho, né? E ele interpretava os sonhos, né? Pelo que lhe disse José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Olha só, hein? Seguro do que ele tinha que fazer, né? Isso é que impressiona no José, né? A integridade dele, como a gente viu na semana passada, mas agora também a segurança dele em Deus. Apesar de todas as dificuldades com as quais ele passou, teve que lidar, né? Porque o José, imagina, vendido pelos irmãos, para no Egito, né? Vai para a casa do oficial do faraó. Lá sofre uma calúnia. Pô, tinha tudo para maldizer ao Senhor, tinha tudo para ficar murmurando contra Deus, mas o José não faz isso, né? O José, muito pelo contrário, a gente vê nesses pequenos detalhes como o José ele se mantém íntegro, com uma fé íntegra. E muitas vezes a gente, né, passa por dificuldades, que não é de prisão, que não é de nada disso, e a gente murmura contra o Senhor, a gente reclama com Deus. Pô, Deus, como é que você permitiu que isso acontecesse? Ah, Senhor, não sei se eu vou aguentar isso não, né? E a gente vê aqui o José passando por uma situação dessa e mantendo a fé dele ali perfeita, íntegra, né? Verso 9. Então contou o copeiro Mor o seu sonho, dizendo-lhes: Havia uma vide diante de mim, e na vide 3 sarmentos. E tendo a vide brotado, saíram as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo do faraó estava na minha mão,
e tomando as uvas, eu as espremia no copo de Faraó e entregava o copo na mão do Faraó. Então disse-lhe José: esta é sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao seu cargo. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Olha só, ele ia ser restituído no seu trabalho, né? Mas lembra-te de mim, quando te for bem. Peço-te de compaixão para comigo. Faz menção a Faraó e tira-me desta casa. Porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. Então, ele clama por misericórdia, né, para o copeiro. Verso 16. Quando o padeiro mor ouviu que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros, e as aves os comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então respondeu José: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos de pães são 3 dias. Dentro de 3 dias, tirará Faraó a tua cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Misericórdia. Misericórdia. Verso 20. Aconteceu ao 3º dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor, e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos. Restaurou o copeiro mor ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão do Faraó. Mas o padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Olha só, né? Mais uma vez, o José aqui, ele de certa forma foi injustiçado, né? Porque ele leu os sonhos, interpretou os sonhos, né? A gente crê que é Deus quem deu a interpretação dos sonhos para José. E o José pediu ao copeiro: ó, lembra-te de mim, lembra de mim quando, né, para me tirar daqui. Mas depois que tudo estava bem, né, que os sonhos se revelaram como reais, diz o texto que, ó, nem se lembrou de José, o copeiro, né? E isso é muito triste, sim, né? Porque revela uma ingratidão, né, no coração do copeiro, né? O copeiro não foi grato pelo que José fez. O copeiro simplesmente, né, deixou passar, correu o rio, né? E aí é muito triste isso, porque, puxa vida, o copeiro, ele foi abençoado de certa forma, porque ele estava triste, ele estava aborrecido, né? E nada foi feito, né? Pelo José. E a gente às vezes vê como que também as pessoas são ingratas para com o Senhor, né? Elas vão à igreja, elas oram, Deus responde, e elas, depois que estão na boa, né? Depois que passou toda aquela situação, as pessoas se esquecem do Senhor. As pessoas largam o Senhor, né? Simplesmente não buscam ao Senhor. E isso a gente precisa tirar para nós como uma lição, para que nós não caiamos nessa armadilha de sermos ingratas para com Deus, de simplesmente não lembrarmos do Senhor, de simplesmente deixarmos passar a coisa, né? Nós estávamos na luta, Deus nos abençoa, e agora que a gente está legal, a gente deixa Deus, né? A gente não pode agir assim. A gente precisa ser firme. A gente precisa estar com o Senhor nos dias tristes, mas nos dias alegres. Porque a vida com Deus é uma constante, como a vida de José,
né? O José foi injustiçado o tempo inteiro. Ele pede, ó, lembra de mim, poxa. Mas ele continua a ser injustiçado, mas ele não maldiz o Senhor. Ele continua, né, a agir de forma íntegra com Deus. Eu acho que essa é uma grande característica do José, a integridade, né? José era um homem íntegro para com o seu Deus, íntegro para com as pessoas com quem ele convivia. Ele não se negava a abençoar o outro, mesmo ele estando numa situação ruim, né? Porque ele poderia pensar assim, ah, Deus já fez tanta coisa ruim para mim. Eu lá quero ser instrumento do canal de Deus, eu já quero ser bênção de Deus, né, na vida de alguma pessoa. Ele poderia pensar, não quero nada, vou ficar aqui mesmo, minha vida acabou. Mas não, ele continua íntegro, fiel, até esperançoso no coração de que alguma coisa boa vai acontecer com ele, né? E é o que a gente lê no 41. Vamos avançar, olha só. Olha só a situação. Passados 2 anos inteiros, 2 anos o José preso, o faraó sonhou que estava de pé junto ao rio Nilo. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no carriçal. Após elas subirem do rio, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, pararam junto às outras águas à beira do Nilo. As vacas feias à vista e magras de carne devoraram as 7 formosas à vista e gordas. Então o faraó acordou, imagina, né? Depois dormiu e tornou a sonhar. E eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas, brotavam 7 espigas, miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então o faraó acordou, e eis que era um sonho. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhes interpretasse. Então falou o copeiro-mó a Faraó, dizendo, dos meus pecados me lembro hoje. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão, na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação de seu sonho, sonhamos. Ora, estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, ao qual contamos os nossos sonhos. E ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar o meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, mudou os seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José, eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, os interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo, isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Olha só, hein? É um homem que não perde a fé. A gente tem que ser assim, como José. Não podemos perder a fé. Por mais longo que seja o nosso período de tristeza, né, de dificuldade, a gente tem que manter a esperança no Senhor, né? Então disse Faraó a José, eis que em meu sonho estava de pé na praia do rio Nilo, e eis que subiram do rio 7 vacas gordas de carne, formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas magras subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a feiura, né? Em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam nas suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas,
porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que do mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve quem me interpretasse. Então disse José ao faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas queimadas ao vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou ao Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá. Portanto, será gravíssima. Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e ele brevemente a fará. Portanto, proveja-se agora Faraó de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça-se isso, Faraó. Nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem eles todo o mantimento destes bois anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão do Faraó, para mantimento das cidades, e os guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Este parecer foi bom aos olhos do Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, Faraó e seus servos: poderíamos achar um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Olha o segredo. Olha o segredo. Não é só fé, é fé com o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que dá o entendimento, que dá a sabedoria, não é isso que fala o texto? O que vai dizer Oséias mais à frente sobre o povo? O povo peca porque lhe falta o quê? O entendimento. Mas lá no Novo Testamento nós aprendemos o quê? Que é o Espírito Santo que nos instrui, não é? É Ele que nos lembra das palavras de Jesus. Então veja, aqui que haja o Espírito de Deus. Nós também precisamos ser conhecidos assim, como pessoas de fé, e que têm sabedoria no Espírito Santo para dirigir as nossas vidas, para aconselhar a outras pessoas, mas não de orelhada, né? Porque o Espírito nos movimenta a fazer isso, porque o Espírito nos capacita a fazer isso, porque temos uma vida consagrada ao Senhor, como tinha José. Mesmo na dificuldade, ele continuava firme, acreditando em Deus. E aí, ele era usado pelo Senhor. Assim também precisamos ser, né? Verso 39. Depois disse o Faraó a José: portanto, Deus te fez saber tudo isso. Ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa. Por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais o Faraó a José: vê, te hei posto sobre a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete e pô-lo na mão de José. Vestiu de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fez-o subir no seu segundo carro e clamavam adiante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse o Faraó a José: eu sou o Faraó. Sem ti, pois, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito.
Faraó chamou a José Zafinate Paneã e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. Ora, José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença do Faraó e passou por toda a terra do Egito. Durante 7 anos de fartura, a terra produziu mancheias. E José juntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e o guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade guardou-a dentro da mesma. Assim José juntou muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não podia mais contá-lo. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu o nome de Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras. Porém, em toda a terra do Egito havia pão. Depois de toda a terra do Egito teve fome, e o povo clamou a Faraó por pão. Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. De modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os depósitos e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Também de todas as terras vinham ao Egito, para comprarem de José. Portanto, a fome prevaleceu em todas as terras. Então veja, né? Como que o José foi usado por Deus. E como que Deus o tirou de um prisioneiro ao segundo homem do Egito, né? Mas isso não foi pelos méritos de José, foi pela fé de José, foi pela perseverança de José, foi porque José foi fiel em todo o tempo. E é isso que a gente deve aprender com José. A gente deve ser fiel ao Senhor em todo o tempo. Se a gente parar para pensar, grandes homens de Deus, né, que nos foram apresentados até aqui no livro de Gênesis, foram fiéis em todo o tempo. Vamos lembrar do Noé? Noé passou por uma grande calamidade e ele foi fiel ao Senhor. E Deus fez uma aliança com ele, não é? Prometeu que nenhuma carne seria mais destruída sobre a face da terra pelo dilúvio, e realmente não foi, né? Depois veio com Abraão. Abraão passou por momentos muito difíceis, muito dolorosos, o pai dele morreu. Depois ele teve que se separar do seu sobrinho. Depois ele quase que teve que sacrificar o seu filho. Mas em momento algum a gente viu o Abraão se aborrecer com o Senhor. Em momento algum a gente viu o Abraão, não é, desafiar ao Senhor ou abandonar a sua fé. Assim também com Isaac, assim também com Jacó. Percebe? Quando Jacó perde o seu filho, José, perde, né, entre aspas, ele acha que o José está morto, ele não maldiz ao Senhor, né? Ele se entristece profundamente. Mas ele não fala mal do Senhor, ele não abandona, né, ao Senhor. E é isso que a gente precisa aprender. Porque com José é a mesma coisa. O José passou por momentos muito difíceis, né? Os irmãos não gostavam dele, os irmãos vendem ele vai para o Egito. Chega no Egito, ele é jogado na prisão. Misericórdia, né? Mas ele se mantém íntegro, fiel a Deus, né? Ele se deixa ser usado por Deus. E é isso que a gente também deve permitir que Deus faça na nossa vida. Que a gente possa se deixar ser usado pelo Senhor, com fé nele, sabendo que ele dirige as nossas vidas, pedindo direção ao seu Espírito Santo, para agir de forma propícia, né? De forma correta em cada situação. Amém? Amém? Perguntas? Querem perguntar alguma coisa? Não? Então vamos orar, vamos encerrar nossa EBD. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa lição de hoje.
Muito obrigada pelos capítulos que lemos sobre a história de José e pelo que aprendemos também. Aprendemos que, independente das circunstâncias, Senhor, a nossa fé em Ti deve ser inabalável. Aprendemos que, para sermos bênção na vida de outros, precisamos que o Teu Espírito Santo haja nas nossas vidas. Por isso, Senhor, nos colocamos diante de Ti, te pedindo, Pai, que em nome de Jesus, Tu nos use, Tu nos dê firmeza de fé, Tu nos dê clareza de mente, que a gente, Senhor amado, possa ser usado pelo Teu Espírito de acordo com a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por este momento de meditação e de aprendizado com a Tua palavra. Sê conosco agora, Senhor, no culto, nos abençoa, que o Teu Espírito Santo se mova nesta noite, aqui neste lugar, e que a gente fique cheio de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vou